Bom, pessoal, dando continuidade então à nossa aula, né, onde nós vimos na última aula o que era impacto, poluição e dano ambiental, e a diferenciação entre esses três itens. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é a gestão ambiental, né? Então, é a consequência natural da evolução do pensamento da humanidade em relação à utilização dos recursos naturais de um modo mais sábio, de uma maneira mais inteligente, onde se deve retirar apenas o que pode ser reposto, né? Seria essa lógica, mas a gente sabe que não é assim que funciona, mas onde deve retirar apenas o que foi reposto, ou, caso isso não seja possível, deve-se, no mínimo, recuperar a degradação ambiental causada. Então, a gente sabe que existe a Terra tem uma capacidade própria de se regenerar, mas essa capacidade ela não acontece na mesma proporção de que os recursos naturais eles são consumidos. Então, não dá tempo da Terra se recuperar para, então, produzir mais recursos. E aquilo que é consumido e a própria natureza não repõe, a lógica é de que se pense, né, em repor, de alguma forma, ou reparar esse dano ou impacto ou poluição causado. A gestão ambiental é a administração do exercício de atividades econômicas e sociais de forma a utilizar de maneira racional os recursos naturais, renováveis ou não. Tá? Então, a forma de nós pensarmos a gestão ambiental é isso, né? Como fazer a administração dessas atividades econômicas e sociais de maneira que a gente tente minimizar ao máximo possível o impacto, o dano e a poluição nesses recursos naturais. Também a gestão ambiental ela visa práticas que garantam promover, né, criar e promover práticas que garantam a conservação e preservação da biodiversidade e a reciclagem das matérias-primas e a redução do impacto ambiental das atividades humanas sobre os recursos naturais, certo? Então, não é somente, né, aquela parte da administração ali, mas também fazer ações e práticas que consigam garantir essa conservação e preservação. É um conjunto de procedimentos. O que é a gestão ambiental ainda, né? É um conjunto de procedimentos que visam ordenar as intervenções humanas sobre os sistemas urbanos, rurais e naturais. Então, como é que acontece essas intervenções, né? A partir desse ordenamento aqui que propõe a teoria, que é o ordenamento das intervenções em que se visa, primeiro, otimizar benefícios sociais e econômicos. Então, tentar produzir mais com menos, né? Consumir menos recursos naturais possíveis, mesmo eles sendo renováveis ou não. Manter a sustentabilidade de empreendimentos, para que esses empreendimentos não necessitem, né, na sua produção, utilizar grandes quantidades de água, grandes quantidades de papel, grandes quantidades de recursos que sejam oriundos diretamente ou indiretamente de recursos naturais. Manter a qualidade do meio ambiente, que é a questão da salubridade, higiene e funções ecológicas vitais. O uso das atividades administrativas, como planejamento, direção, controle e alocação de recursos, que são muitas tarefas que nós aprendemos ao longo do curso de administração, né? Com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, tanto reduzindo, eliminando ou compensando os danos ou problemas causados pelas ações humanas, que quando ou evitando, né, assim que eles surjam, evitando que eles surjam. Então, na verdade, a gestão ambiental, o foco da nossa disciplina é esse, é tentar reunir um conjunto de habilidades e ferramentas que vocês adquiriram ao longo do curso de administração, vêm adquirindo ao longo do curso de administração, para atuar em prol da prática de atividades e ações administrativas que prevejam o uso de recursos naturais de forma racional, sabendo que existem recursos que são renováveis, que existem recursos que não são renováveis, e que é necessário, ainda que esses recursos sejam renováveis, um uso racional, porque eu tenho um consumo muito grande desse recurso e ele acaba perdendo a capacidade de se recompor. Então, a gestão ambiental propõe isso, pegar as ferramentas que nós aprendemos da gestão administrativa e aplicar em prol da sustentabilidade dos recursos naturais. Ainda dentro desse contexto, né, nós podemos dividir a gestão ambiental em dois
itens, digamos assim, né? A gestão ambiental pública, vieses até mesmo, né? A gestão ambiental pública e a gestão ambiental empresarial. Então, a gestão ambiental pública, ela visa a condução, a direção e o controle pelo governo, né, do uso de recursos naturais através de determinados instrumentos, que são as leis, as normativas, os regulamentos, os órgãos controladores, como, por exemplo, o próprio Ministério do Meio Ambiente e também órgãos como o Embrapa, de proteção do meio ambiente, no geral, o IBAMA, o próprio IBAMA também, né? O que inclui medidas econômicas, regulamentos, normalizações, investimentos públicos e financiamento, requisitos institucionais, interinstitucionais e jurídicos, tá? A gestão ambiental também empresarial é o gerenciamento da questão ambiental pelas empresas, sejam elas públicas ou privadas, ou seja, ainda que a gestão ambiental ela tenha um foco nas instituições governamentais, porque são elas que promovem, né, são órgãos de controle, eu ainda tenho a questão da gestão ambiental empresarial no contexto da empresa pública também. Porque a empresa pública visa não só a gestão ambiental, ela visa não só a gestão ambiental pública, né? Ela visa não só essas questões normativas, mas também elas são empresas públicas, que dentro delas devem conter um gerenciamento relacionado à questão ambiental, tá bom? Componentes da gestão ambiental: planejamento do uso do território e dos recursos naturais, controle do uso do território e dos recursos ambientais e monitoramento da qualidade ambiental. Então, nós temos, né, como um PODC da gestão ambiental, com planejamento, controle e monitoramento, visando o planejamento do uso do território e dos seus recursos, né, que nele estão contidos, o controle do uso desse território e também dos recursos que estão contidos neste território e o monitoramento da qualidade ambiental. Dentro de todas essas questões ambientais e da própria gestão, nós temos as fases da gestão ambiental, que nos mostram um pouco de como é que nós chegamos até aqui, a esse nível de exigência e cobrança por preservação ambiental e preservação dos recursos naturais. Essa é uma linha do tempo, ela é um pouco breve, ela é bem resumida, tá, pessoal? Ela começa lá na década de 60, no ano de 1963, com a Primavera Silenciosa, que é um livro que foi um marco à época, porque até então nunca havia se ouvido falar nessas questões mais voltadas à preservação do meio ambiente, não de forma direta, pelo menos. Então, nossa,
Né, mas o relatório Faunex é quando se originou o termo ecodesenvolvimento, e o relatório de Brundtland foi quando se originou o termo desenvolvimento sustentável. Então passou lá em 1971 de ecodesenvolvimento para 1987 para desenvolvimento sustentável. Foi nesse documento que surgiu esse termo de desenvolvimento sustentável. Isso é muito interessante. Esse relatório de Brundtland foi na Inglaterra que aconteceu essas reuniões. Depois nós temos Chernobyl, onde houve, né, a explosão daquela usina nuclear, de vários acidentes, né? Foi bastante madrugada nuclear, que eles estavam realizando os testes, uma falta de energia, o que aconteceria? Mudaram os sistemas de segurança e emergência e acabaram perdendo o controle, causando um superaquecimento do reator da usina nuclear. Então, explodiu.
passou-se a pensar de forma diferente. Inclusive, pelo uso da própria energia nuclear, que é um uso altamente contaminante ao meio ambiente. Então, isso também é uma data muito importante, porque são é um método da tentativa e erro, né? Onde a gente aprende, onde acontecem os fatos e se observa, verifica-se o que aconteceu, as consequências disso e se passa a ter novas atitudes. Chernobyl contribuiu muito para o entendimento de uma produção sustentável, principalmente de energia. A Agenda 21, na década de 90, então, né, lá na década de 90 começou a se pensar, nós estamos no ano de 2021. E pensem que lá no ano de 1990, eles já pensavam que nós chegaríamos, que a humanidade chegaria ao ano de 2021, que precisaria estar preparada para abastecer, né, até por meio de questão de proporções, né, do crescimento da humanidade, de recursos, da tecnologia que já evoluía crescentemente à época. Aí nós temos ali, então, o Rio 92, o Rio mais 5, o Rio 92, 92 e o Rio mais 5, 97, onde foram estipulados os indicadores de sustentabilidade, tá? O Rio 92, ele foi uma cúpula, uma reunião no Rio de Janeiro, com a cúpula do tema, da temática, né, da sustentabilidade, e a Agenda 21 foi um resultado dessa conferência Rio 92, em que cada país ele se comprometeu a refletir globalmente e localmente de como podiam cooperar, né, no estudo das soluções ambientais. A gente sabe que existe uma questão muito política também em relação a isso, que precisa ser considerada, né, pessoal? A questão do poder das nações, das indústrias nacionais serem fomentadas, e isso precisa andar em paralelo, isso obrigatoriamente ele precisa andar em paralelo com a preservação ambiental, com foco nessa gestão ambiental também. O Rio mais 5, em 97, ele serviu para, que foi em Nova York, o nome da conferência foi Rio mais 5, porque foi 5 anos depois da Rio 92, né? Mas ele não aconteceu no Brasil, foi em Nova York, e essa conferência serviu para identificar as dificuldades dos países em adotar a Agenda 21. Porque haviam se passado 5 anos e os países ainda tinham muita dificuldade, né, em se adequar, a tanto a questão operacional, mas também cultural, né, para tentar atingir essas metas e objetivos. E também criar um ambiente próprio para a assinatura do Protocolo de Kyoto, que ocorreu, que as tratativas elas já vinham, né, de 97 a 2005. Depois ali no ano de 2000 a gente tem os 8 Objetivos do Milênio, a criação dos 8 Objetivos do Milênio. Só comentando aqui, né, o Protocolo de Kyoto é um tratado internacional para redução da emissão de gases que agravam o efeito estufa, tá? Mais voltados especificamente à emissão de carbono, tá? Tanto é que a gente tem a medição, né, das pegadas de carbono, então, e é dessa forma que se mede, através das pegadas de carbono que são emitidas por cada país. E a gente tem um rompimento ao longo desde da assinatura desse tratado, a gente tem um rompimento, por exemplo, dos Estados Unidos, que rompeu, tem o rompimento da China, teve vários rompimentos e depois esses países retornaram, porque isso está atrelado está atrelado ao desenvolvimento entre aspas, né? Porque o desenvolvimento ele precisa ser um desenvolvimento sustentável, que foi estipulado esse termo lá em 1987. Então vejam como está tudo encadeado, né? Por que falam de desenvolvimento sustentável? Porque a sociedade ela precisa se desenvolver, ela precisa buscar inovações, tecnologia, ela precisa andar para frente, evoluir, mas ao mesmo tempo ela precisa considerar os seus recursos naturais. É uma lógica bem que funciona funciona bem dessa forma. Depois a gente teve o Rio mais 10, que foi em Joanesburgo, na África, e o Rio mais 20, que retornou agora, né? Foi em 2010 no Rio de Janeiro. A mesma lógica, né? Identificando as dificuldades dos países, se encaixar, tentando agregar mais países, né?
nesse comprometimento. Nós tivemos também a COP15 e a COP21, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então, vejam, lá no início, né, na Primavera Silenciosa, no livro, né, da Rachel Carson, em 1963, se falava sobre o uso de agrotóxicos e a influência deles na mortalidade dos animais, de uma criação de frangos, na alteração óssea, em alterações também na mortalidade ósseas, nas más formações, as más formações dos animais, do impacto que isso poderia causar no consumo, né, dessas carnes pelos humanos. E aí a gente já vai lá para 2015, 2021, falar sobre mudanças climáticas, sendo que lá em 2000, sendo que de 97 a 2005 discutiu-se muito fortemente a emissão de gases de carbono que agravam o efeito estufa. No momento em que eu tenho um efeito estufa agravado, eu tenho o rompimento, né, da camada da Terra que faz com que a luz solar entre com mais força. Se ela entra com mais força, eu elevo a temperatura da Terra. E aí vem aquela questão que eu havia comentado com vocês, né, na última aula, das pessoas dizerem que a Terra ela passa por períodos de resfriamento e aquecimento ao longo da sua existência, outras pessoas que dizem que não, que isso vai causar o colapso, né, na existência da Terra, na existência das condições de vida, né, para o ser humano sobreviver na Terra. Então, nós temos todas essas questões, tudo isso incluído aqui nessa pequena linha do tempo, né, que vai de 1960 a 2015, quando a gente tem a criação da Agenda 2030, substituindo a Agenda 21. Por quê? Por que teve que ser feita uma nova agenda? Primeiro porque começou a avisar-se, né, o ano de 2030. E a mudança crescente das demandas populacionais. Mas, ao mesmo tempo, porque não foi, os países não conseguiram se adaptar à Agenda 21 ao que estava sendo proposto de forma coerente aos interesses dos países. Então, é preciso fazer uma nova agenda, com novos princípios, que pautem objetivos, metas que sejam mais plausíveis. E talvez venham a ferir mais o meio ambiente. Então, isso é um jogo, assim, muito perverso, né? Nesse sentido de que a gente precisa estar se adaptando e à mercê das políticas públicas, né, relacionadas ao meio ambiente. 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então, foi criado em 2015. E aí a gente tem, né, os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram ampliados, né? São os mesmos 8 Objetivos do Milênio, criados no ano 2000, mas ampliados. Então, as fases de gestão ambiental, elas agrupam essa série de acontecimentos aqui. Onde nós temos ali a primeira fase, muito antes ali, né, da Rachel Carson, foi lá em 1901 mesmo, lá no início do século XX. Foi até 1972, onde prevalecia um tratamento pontual das questões ambientais, mas era desvinculado de qualquer preocupação com processos de desenvolvimento. Pensava-se no meio ambiente, pensava-se na preservação, mas não associando a ideia de que os processos de desenvolvimento afetariam diretamente as questões ambientais. Na segunda fase, a gente começa, então, com a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em Estocolmo, lá em 1972, já comentei isso, e vai até 92, né? Caracterizando-se pela busca de uma nova relação entre o meio ambiente e o desenvolvimento. Então, a gente vê aqui, ó, lá da década de 70 até os anos 90, nós tivemos grandes acontecimentos, como, por exemplo, a criação do termo ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável e dos indicadores de sustentabilidade, que são indicadores da Agenda 21. Certo? Depois, ali na fase da gestão ambiental, a gente tem a terceira fase, que teve início com a realização da Conferência das Nações Unidas em 92, tá? na Rio 92, onde foram aprovados documentos importantes relativos aos problemas socioambientais globais.
Essa fase ela se caracteriza pelo aprofundamento das suas disposições, né, e recomendações pelos estados nacionais, governos locais, empresas e outros agentes. Então, era um agrupamento muito grande de pessoas visando, né, alertando e visando que essas atitudes necessitariam ser tomadas. Nós temos também os estágios da gestão ambiental empresarial, tá, pessoal? São 13 estágios. O primeiro estágio é a postura reativa, o segundo é a adaptativa e o terceiro é a postura proativa. Vamos ver um pouquinho o que são cada um deles. O primeiro estágio é a postura reativa da gestão ambiental. O que acontece nesse estágio? Existe um desconhecimento da gestão ambiental aplicada às atividades, produtos e serviços da empresa. Então, isso é quando a empresa ela possui uma postura reativa. Tá? Então, ela se encontra no primeiro estágio. Existe o desconhecimento da gestão ambiental aplicada às atividades, produtos e serviços da empresa, o que atualmente chega a ser até questionável em função da legislação, em função do acesso à informação, tá? Mas pode existir também um desconhecimento. E também da solução de problema ou adoção de ações, ou seja, a empresa ela só toma uma atitude por pressão da sociedade, determinação do órgão público de controle ambiental ou do Ministério Público ou por meio de termos de compromisso ou termos de ajustamento de conduta, isso se ela sofre uma multa, uma punição, né? Ou decisão judicial. Então, a empresa ela só toma uma atitude em função, numa postura reativa, em função de ela ser cobrada por isso, seja pela sociedade, por um órgão público ou decisão judicial, certo? Esse é o primeiro estágio da gestão ambiental empresarial. Depois a gente tem o segundo estágio, que é uma postura adaptativa. O que diz o que é essa postura adaptativa? É o conhecimento da legislação ambiental aplicada às atividades, produtos e serviços da empresa, e o gerenciamento ambiental voltado para atender e cumprir a gestão ambiental. Correto? Então, aqui a empresa, ela já, digamos que ela evoluiu um pouquinho na cadeia, né? Ela já está num período de adaptação, entendendo que isso é importante e que precisa ser feito. Então, ela tem um gerenciamento ambiental voltado para atender minimamente as questões, né, de gestão ambiental, pelo menos. E o terceiro estágio das empresas, que as empresas podem se encontrar, é a postura proativa, que aí ela faz porque ela sabe que precisa ser feito, né? Ela não precisa esperar, que é o conhecimento da legislação ambiental aplicado, né, às suas atividades, produtos e serviços, uma postura proativa e de excelência ambiental, com gerenciamento voltado para ir além do atendimento e do cumprimento da legislação ambiental. Então, sempre faz algo a mais, né? Quando a empresa ela realmente se importa e se envolve com isso. Hoje a gente tem o conceito da economia circular, por exemplo. O que é a economia circular? É a produção de bens e serviços utilizando somente materiais recicláveis. Então, isso envolve muito a questão da engenharia mecânica, engenharia de materiais, ciência de materiais. Por quê? Porque eu pego, por exemplo, lá na Dinamarca, eu não sei se já cheguei a comentar com vocês, tem um projeto, inclusive tem uma brasileira que estuda lá na URGS, que participa do mesmo grupo de estudos que eu, ela comentou conosco, que eles têm uma máquina que eles desmancham o plástico para retornar ao estado inicial de petróleo. Então, é algo muito interessante. Claro que é um petróleo processado, né? Não é um petróleo extraído primário, mas é petróleo. Então, se eu tenho uma fonte de energia que não é renovável, como o petróleo, por exemplo, em que só extrai, retira da terra e não repõe, e ele também não se renova, porque ele não é renovável, eu tenho, ao mesmo tempo, uma máquina que é capaz de pegar, fazer o processamento, retornar esse produto ao estágio inicial. Isso é um passo avançadíssimo e muito importante para o futuro, para a questão da sustentabilidade. Isso é economia circular. É quando eu gero produtos e serviços que são sustentáveis por si só. Eu crio novos produtos ou desmancho produtos existentes e consigo produzir novos produtos ou serviços a partir disso. Tá? Isso vai além. Isso vai além da gestão ambiental, de conhecer e acatar, né, as leis. Isso vai muito além. A antecipação também dos problemas ambientais futuros através da prevenção da poluição e do gerenciamento de riscos e a integração da função ambiental ao planejamento estratégico da empresa.
Então, vejam o quanto a empresa ela está comprometida, né? Que lá no planejamento estratégico ela prevê ações de gestão ambiental, ações, né, de excelência em gestão ambiental. E aí fica a pergunta para vocês, né? O impacto social, econômico e ambiental das atividades produtivas. Que é tudo que a gente faz, é onde a gente trabalha, é onde o familiar trabalha, o pai, a mãe, o tio, a avó, o vizinho, é onde as pessoas elas produzem bens e serviços a todo momento. Quais são os impactos da sociedade, na sociedade e nas empresas de um ambiente ambientalmente desequilibrado? Quanto isso prejudica? Né? E quais são as ações que podemos ter para resolver esses problemas? Pessoal, os 10 maiores principais desafios para as empresas tentarem se adaptar, para as pessoas se conscientizarem, é estar sempre de acordo com a lei, enfrentar choques financeiros globais, tá? São coisas que as pessoas não conseguem muitas vezes fazer em função de recursos financeiros, adequar-se ao envelhecimento da população e dos trabalhadores, atender demandas de mercado emergentes, consolidar empresas após fusões e aquisições, resolver a crise de energia, controlar riscos em fusões e transações estratégicas, debelar a tendência de alta inflação, reconhecer o crescimento da consciência ambiental e atender às novas demandas de consumo. Então vejam que e aqui não tem nada político, na verdade, né? Não tem nenhum interesse político, mas tem um interesse financeiro. Então imaginem se resolver a crise de energia é algo que vem sendo pensado ao longo dos últimos anos, com energias renováveis, com o uso de energias renováveis, como energia solar, energia eólica, por exemplo. Mas nós ainda dependemos e muito de outros tipos de usinas, como, por exemplo, usina nuclear, usinas termodinâmicas, que geram energia a partir da fumaça, do calor, da queima de materiais, de carvão, para gerar fumaça, então gerar a energia. Nós temos as hidrelétricas que também poluem. Então, são as que, por exemplo, no Brasil, a maior parte da energia vem das hidrelétricas. Não vem, por mais que a gente tenha um avanço muito grande de energia eólica, por exemplo, e solar, com diversas empresas já prestando esse serviço, e ela ficando cada vez mais acessível ao passar dos anos ainda, a energia consumida no Brasil vem de maior parte das hidrelétricas, termoelétricas. Então, é um jogo de interesses políticos e financeiros muito grande. Por isso, estão entre os 10 maiores principais desafios a serem enfrentados rumo a uma gestão ambiental, a um controle ou ao ambiente ambientalmente equilibrado. Certo? Então, ficam essas reflexões, tá, pessoal? O motivo para implementar, então, a gestão ambiental são as leis e regulamentos, né, a própria legislação, investidores, financiadores e seguros, que também muitas vezes vão exigir essa gestão ambiental das empresas como uma forma de segurança, clientes, concorrentes e empregados, como forma de conscientização, de forma geral, ONGs, órgãos públicos e parceiros, comunidades locais que são diretamente afetadas pela poluição gerada, pela poluição gerada, né? Então, fica a reflexão, né, de como podemos garantir um meio ambiente equilibrado para as futuras gerações. Qual a nossa responsabilidade como administradores com o desenvolvimento sustentável? E aí você tem que começar a pensar, qual é a minha responsabilidade como administrador em relação ao desenvolvimento sustentável? Como eu vou fazer enquanto eu estiver, quando eu ingressar no mercado de trabalho e eu tiver uma empresa que produz bens e serviços, que vende, que consome, e muitas vezes, pensem bem, não precisa a empresa produzir, não precisa ser uma fábrica, não é só a fábrica que polui. Aqui, se vocês passarem na Andradas, por exemplo, tem as lojas, e as lojas elas consomem produtos, elas geram poluição por meio das embalagens, porque o produto vem numa embalagem, aí eles descartam aquela embalagem muitas vezes para pôr o produto na prateleira. São toneladas e toneladas de isopor, papelão, plástico que são jogados no lixo todo dia, em função do próprio consumo. Como é que eu promovo um desenvolvimento sustentável com isso?
Então, essa é a função do administrador, estar consciente das questões ambientais, dos problemas, como eles são gerados, como eles se desenvolvem e acontecem, qual é a cultura das pessoas, e então gerir, pegar tudo isso e gerir. E essa é a função da gestão ambiental. Certo, pessoal? Trouxe uma tirinha para vocês ali, né? Vamos fazer nossa parte para cuidar do planeta. Vamos mudar nossos hábitos para reduzir o impacto do meio ambiente. Sei, evitar atitudes biodesagradáveis. É mais uma tirinha mesmo, só para as referências que eu utilizei para nossa aula. E é isso, pessoal, então. Vou encerrar aqui. Fica a reflexão, então, né, para todos nós de como operar enquanto administradores nas organizações. Até a próxima aula, então, pessoal.